Olá, falando hoje sobre um assunto interessantíssimo. O universo muda quando você observa. Imagine descobrir que a realidade pode ser muito mais estranha do que qualquer filme de ficção científica. Vamos comparar isso com um filme de ficção científica. Imagine que uma partícula possa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Imagine que o simples ato de observar algo possa alterar o resultado de um experimento. Imagine que o passado, o presente e o futuro talvez não sejam tão rígidos quanto parecem. Interessante essas colocações, né? Parece impossível? Então, pelos meus estudos, eu vou falar algumas ideias assim intrigantes que a física moderna aponta numa direção nesse sentido. Se a gente começar pelo famoso experimento da dupla fenda, ou fenda dupla, como muitos dizem, né? Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que a luz era uma onda. Depois descobriram que ela também se comportava como partícula. Onda é energia, partícula é matéria. Ela se comporta dos dois jeitos. Eles entenderam isso fazendo esse experimento da dupla fenda, né? Entendendo melhor essa experiência, né? Eles criaram um experimento, a princípio, aparentemente muito simples. Uma fonte dispara partículas em direção a uma barreira com duas aberturas. E atrás dessa barreira existe uma tela para registrar onde essas partículas chegam, até onde elas vão chegar, né? Se essas partículas fossem apenas bolinhas, eles esperariam ver duas faixas na tela atrás de cada abertura, porque tinham duas fendas, né? Mas na verdade não foi isso que aconteceu. O que surgiu foi um padrão de interferência, típico de ondas, como se cada partícula passasse pelas duas fendas e ainda simultaneamente e interferisse consigo mesmos. Não tinha duas faixas. Ela passava como onda, se misturava e ficava aquela nuvem de fótons, né? Como pode? Eles ficaram muito intrigados. Só até aqui já é muito estranho, mas o experimento fica ainda mais misterioso. Por quê? Porque os pesquisadores instalaram equipamentos para verificar, né, por qual fenda a partícula estaria passando. E o que aconteceu? O padrão mudou completamente. A interferência que acontecia antes desapareceu. E a partícula passou a se comportar como se o elétron, né? Depois que ele passou a se comportar como se ele tivesse escolhido apenas uma das passagens, porque ele estava sendo observado. Então, quando a gente observa, a gente está criando, é isso? A simples medição alterou o resultado observado. E o que na verdade isso significa? Os físicos ainda discutem qual é a melhor interpretação disso, mas a gente já entendeu, né?
Tudo é energia até que a gente observe como que essa energia deve se comportar. Como que seria essa consequência né? O que aconteceu? Qual foi a consequência da interação do equipamento, da medição com o sistema quântico? Outros pesquisadores enxergam implicações assim, tipo filosóficas profundas sobre observação e realidade. Independentemente da interpretação, uma coisa é muito certa: o mundo quântico não funciona exatamente do jeito que nos ensinaram. E se a gente for para outro conceito filosófico, também seria uma experiência bem famoso que se chama o gato de Schrödinger. Em 1935, por volta disso, né, o físico austríaco Erwin Schrödinger criou um experimento mental para mostrar o quão estranho eram certas interpretações da mecânica quântica. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada. Dentro da caixa existe um mecanismo ligado ao decaimento de uma partícula subatômica. Se a partícula decair, o mecanismo é acionado. Se não decair, nada acontece. Ele queria dizer que o observador pode escolher se o gato está morto ou vivo, enquanto a caixa permanece fechada. A consciência que observa cria a realidade. A teoria sugere que o sistema existe em uma superposição de possibilidades. O gato estaria simultaneamente vivo e morto até que uma observação seja feita. Claro que isso não significa literalmente que gatos reais vivem nesse estado macabro. A gente está falando aqui da experiência que ficou bem famosa do sujeito Schrödinger. A proposta era mostrar como os conceitos quânticos parecem absurdos quando aplicados ao mundo cotidiano. E a ideia, ela pode ter levantado uma questão fascinante, interessantíssima. Será que a realidade permanece indefinida até ser observada? Será que existem múltiplas possibilidades coexistindo antes de um resultado ser registrado? Interessante, não? Essas perguntas continuam inspirando debates até hoje. E será que toda a realidade assistida, ela pode ter algum dedinho do sistema nos dizendo o que a humanidade deve observar antes que ela aconteça? E a gente pode até chegar a um tema muito intrigante: o tempo. Será possível voltar ao passado? Observar aquele elétron, aquela partícula, mudando, voltando do jeito que a gente, no caso, observaria? Nenhum método conhecido pelos seres humanos comprovam isso. Mas, no fundo, os seres humanos sentem que magia é simplesmente a tecnologia que a humanidade ainda não conheceu. Teorias da relatividade sugerem cenários, vamos dizer assim, extremamente exóticos, em que viagens temporais poderiam ser concebidas. Essas hipóteses exigem condições que dizem que nunca, a princípio, foram observadas na prática. Hoje,
Tem muitos cenários, até de filmes, que dizem que não é bem assim. Já era para ter esse conhecimento, e aos poucos a gente está entrando nesse mundo mais místico, né? Isso tudo alimenta perguntas poderosas. Se a gente pudesse voltar no tempo e corrigir, a gente mudaria? Voltaria? Questões podem ser consideradas importantes até, né, sobre máquinas do tempo, isso existe mesmo? Talvez seja sobre consciência. Na vida real, alterar o passado é possível? A consciência pode? Será? Será que sim? Será que não? Todos podem mudar o significado que atribuem a esses conhecimentos. Uma experiência dolorosa pode sim se transformar em um aprendizado. Um fracasso se torna crescimento. Uma perda revela uma força que a gente não sabia nem possuir. Nesse sentido, a maior viagem no tempo, ela pode acontecer dentro da mente humana. Quando reinterpretamos nossa história, mudamos a forma como ela influencia o nosso presente. E aqui surge uma conexão interessante. O experimento da dupla fenda, o gato de Schrödinger e as discussões sobre o tempo têm algo em comum. Todos desafiam nossa ideia tradicional de realidade. Eles mostram que o universo é muito mais misterioso do que parece. E mostram ainda que podem ou existem perguntas sem respostas definitivas até hoje, ou não. E lembram que a ciência não é um conjunto fechado de certezas, ela é uma jornada contínua de descoberta ou descobertas. Talvez nunca saibamos exatamente por que o mundo quântico se comporta da maneira que se comporta. Talvez seja porque, se a consciência manifesta, a nossa consciência seja um com o uno, ou com o universo, ou com o Criador de tudo, se a partícula dele está dentro de nós, a nossa consciência é poderosíssima, não é? Talvez essas teorias mudem completamente nossa compreensão atual. Mas uma coisa é certa: quanto mais investigamos o universo, mais percebemos o quanto ainda temos para aprender. E talvez o maior mistério de todos não seja o elétron, nem o gato, nem o átomo, nem o tempo. Talvez o maior mistério seja a própria consciência, que no caso do que a gente fala sobre essas experiências, esse assunto de hoje, é essa consciência que observa e cria. E é ela que está observando tudo isso. E a pergunta que muitos dizem continuar aberta, ela é: nós observamos o universo? Ou o universo está, de alguma forma, observando a si mesmo através de nós? Gratidão.